Antes de começar aqui essa aula, eu queria falar sobre uma coisa importante que é backup das informações. Vamos criar aqui uma nova pasta, vou renomear ela como backup e todos os dias, antes de você fazer as alterações, né, das aulas, você vai copiar essa pasta solução modelo e vai colar aqui dentro. Isso vai fazer com que você, se por um acaso acontecer de der algum erro no projeto, você não perde todas as informações, não precisa de você começar do início de novo, tá? Então, tipo, mexeu, daí mais ou menos 1 hora, 2 horas que você está trabalhando, fecha, salva tudo, faz esse backup aqui para você não perder informações caso der algum erro. Então, vamos abrir aqui a nossa solução para que a gente possa dar início aqui à aula de hoje. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar aqui com a formatação da tela de login. Selecionar aqui a tela de login, clicar aqui, vou pressionar o atalho F4 para ele abrir a janela de propriedades. A propriedade nome de todos os controles que a gente vai escrever código é necessário a gente alterar. Então aqui ele já vem como a gente criou, FRM Login. Depois, a propriedade backcolor, que é a cor do fundo. Eu vou colocar branco, aí você coloca a cor que você quiser. Depois aqui, eu vou abrir aqui a caixa de ferramentas, ó, clicando aqui. Se o seu não estiver aqui no lado esquerdo, você vem aqui em exibir, localiza ele aqui, ó, caixa de ferramentas, ele fica visível aqui. Eu vou adicionar um controle Picture Box, que serve para exibir imagens aqui. Vou adicionar também um controle Label, que é os rótulos, onde eu consigo escrever alguma determinada coisa aqui. Esse label eu vou fazer uma cópia dele, vou segurar Ctrl e arrastar para baixo, ok? Vou inserir também dois controles TXBox. Os TXBox não é interessante você copiar não, tá? Eu vou fazer aqui, ó, TXBox, pegar aqui o primeiro, adicionar. Depois é importante que você adicione novamente o segundo. Vou te mostrar por quê, ó. Aqui nas propriedades existe a propriedade Tab Index. Perceba que o primeiro aqui, ó, tá Tab Index 2 e o segundo tá Tab Index 3. Quando você copia, perceba que aqui, ó, na Label, o Tab Index tá 1 e no outro aqui também o Tab Index tá 1. Quando você vai fazer, por exemplo, Tab, se você executar e pressionar a tecla Tab ou a tecla Enter não vai funcionar ainda porque a gente não programou, né? Mas aí ele vai passando de um por um. Eu vou executar aqui para me te mostrar. Deixa eu dar um F5. Então, ó, quando você pressiona Tab, ele vem de um para o outro sequencialmente. Se você tivesse aqui 40 TXBox, a quantidade que você tiver de TXBox, ele ia sempre passando de um para o outro sequencialmente. Quando você copia assim, ó, clicando e arrastando, fazendo uma cópia do controle, é preciso que você venha aqui no Tab Index e altere manual. Por exemplo, ó, esse aqui é o 3, esse aqui é o 3. Então eu venho aqui e coloco 4. Para que isso não dê interferência na hora que você estiver usando de fato o seu sistema. Então esse controle aqui eu só fiz para te mostrar, vou apagar ele. Eu vou inserir aqui também dois controles button. Então vou vir aqui, ó, selecionar. Eu vou clicar aqui para eu não precisar de ficar abrindo sempre a caixa de ferramentas e vou clicar aqui nas propriedades para ela fechar, ó, tá aqui. Então vou adicionar um botão e vou adicionar dois botões. Então os controles que a gente vai utilizar na nossa tela de login são esses. Eu vou adicionar aqui ainda, vou aumentar aqui o tamanho, ó. Vou adicionar ainda um controle chamado Group Box, que vai servir para que eu possa adicionar e agrupar as informações. Vou pressionar F4, a propriedade texto, que é esse texto que é exibido aqui, ó. Eu vou apagar, que eu não quero exibir nada, eu só quero aproveitar essa caixa aqui. Essas primeiras informações aqui, ó, eu vou selecionar e vou jogar aqui dentro. Agora eu vou inserir um outro Group Box aqui embaixo, aumentar aqui o tamanho, vou pressionar F4 e vou apagar o texto aqui também. Aqui eu vou colocar os dois botões, vou colocar eles mais perto aqui, depois eu ajeito. Ok, vamos posicionar então o nosso Group Box aqui em cima, ó, bem no cantinho. Aí você pode usar as setinhas direcionais, ó, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ele vai subindo e vai descendo. Então deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Ok, vou posicionar esse controle aqui, ó, bem aqui. Tá vendo essas linhas azuis, ó, que aparecem? Elas servem para que você possa fazer o alinhamento de um controle com o outro, ó, fica exatamente alinhado. Agora eu vou subir aqui um pouquinho, assim.
posicionar aqui esse botão aqui assim mais ou menos, que vai ser o de logar, e esse botão aqui assim que vai ser o de sair, ó. Vou ajustar aqui o tamanho e vou aumentar aqui um pouquinho. Vai ficar dessa forma aqui o nosso login. Vamos diminuir aqui o tamanho. Aí essa parte aqui da formatação você pode fazer de acordo com o que você quiser, tá? Vou acessar aqui a internet e vou pesquisar aqui no site do Icon Archives, que é um site que eu utilizo para pegar as minhas imagens, tá? Tem bastante imagem nesse site. Eu vou pesquisar aqui a palavra block, que significa cadeado. Na verdade não é assim, deixa eu ver aqui. Então vou pesquisar aqui, ó, a palavra padlock, que significa cadeado. Então vou pegar aqui alguma dessas imagens, aí você se atenta aqui à licença, tá? Vem aqui, ó, nessa parte da licença, escolhe comercial free, que aí essas imagens aqui vão ser menos perigoso para você utilizar, né? Se você utilizar o seu sistema comercialmente não vai dar problema. Vou pegar essa daqui, ó, clicar com o botão direito e escolher a opção salvar como. Aí você pode salvar em qualquer lugar. Eu vou salvar aqui no disco D. Vou colocar o nome cadeado. Isso aqui não tem problema algum. Qualquer lugar que você salvar, qualquer nome vai funcionar. Agora a gente vai vir aqui no Visual Studio, ó, nessa setinha aqui na imagem, nós vamos clicar em escolher imagem, recurso local e importar. A gente vai localizar aqui no computador a imagem que a gente acabou de salvar, ó, cadeado. Vamos abrir e vamos dar um OK aqui. Essa imagem agora você pega ela aqui, ó, esse controle e aumenta até ele ficar dessa forma aqui. Vamos diminuir aqui um pouco, ó, deixar ele assim, posicionar isso daqui mais para cima e vamos diminuir o tamanho do formulário também. OK. Agora essa label aqui, posicionar ela aqui assim, essa daqui, esse controle, ó, quando você deixa aqui que o alinhamento da linha fica rosa, significa que o texto de um controle vai estar alinhado com o texto do outro controle, tá? Então, ó, posiciona ele obedecendo todos os alinhamentos, ó, azul para ficar alinhado com o de baixo, e você aumenta aqui. Agora essa label, vamos pressionar F4 e vamos escrever aqui na propriedade texto o nome usuário, que vai ser onde o usuário vai digitar, né, o usuário dele. Essa outra aqui nós vamos escrever senha, que vai ser onde o usuário vai digitar a senha. Aí você faz o posicionamento, ó, para ele ficar alinhado certinho. Seleciona aqui o controle de cima e altera o nome dele. Esse controle, quando a gente for fazer o login lá no banco de dados, vai precisar pegar o que a pessoa digitar aqui. Então, se você deixar TXBox 1, TXBox 2, TXBox 3, vai ficar muito difícil de se trabalhar. Então, a gente renomeia esses campos para que quando a gente for escrever os códigos, a gente saber de qual controle se refere. Quando são TXBox, eu costumo colocar sempre TXT antes do nome. Então, eu vou colocar TXT usuário e aqui vai ser TXT senha. Então, vamos lá, ó, TXT senha. Aí, o nosso formulário, eu não quero que ele apareça o formulário de fato. Eu quero que apareça somente a parte branca aqui, como que a gente fez no formulário de Splash. Então, nós vamos vir aqui na propriedade Form Border Styles e vamos escolher None. Aí, se você quiser, talvez, colocar esse Fixed Single, peraí, deixa eu ver qual que é. Você vai testando, ó. Vai mudando aqui, que ele vai te dando as opções, ó. Eu vou colocar ele como não, então ele vai ficar dessa forma aqui. Quando a gente executar, vamos só ver como é que ele abre, se tá legal assim, esse branco aqui sem nada, sem nenhuma borda. Então, ó, ele abriu dessa forma aqui para mim, ó, o formulário de login. Só que eu quero que ele abra centralizado aqui no meio, tá? Então, eu vou fechar aqui de novo. Vou parar aqui o código, ó, clicando aqui. Pressionar F4 de novo. Aqui em cima tem que estar selecionado o Form Login. Eu vou vir aqui embaixo na propriedade Start Position, que significa posição inicial. Vou abrir e vou escolher Center Screen, que aí ele vai se ajustar ao tamanho do formulário. Eu vou voltar aqui, ó, a propriedade Form Border para Single. Vou aumentar também aqui o tamanho do meu formulário. E vou adicionar aqui dentro um controle chamado Panel. Esse controle aqui, ó. Eu vou aumentar ele aqui de novo, aumentar ele aqui um pouco. Vou pegar esses controles aqui e vou jogar eles aqui para dentro do Panel.
Agora eu vou pegar o panel, vou clicar aqui, ó, e vou escolher encaixar no container Py, que aí o panel vai ocupar toda a área do formulário. Pressionar F4 agora, vou vir aqui nas propriedades, aqui no Border Style eu vou escolher uma borda simples, que aí ele vai ter uma bordazinha no formulário, em volta do panel. Agora eu vou diminuir aqui, ó, formulário, e agora sim eu vou voltar ele para 100 bordas. Então vou pressionar F4, vou vir aqui na propriedade Form Border Style e vou escolher None. Então quando a gente executar agora, ó, o formulário vai ter uma bordinha preta em volta dele. A gente abrir aqui, ó, vai ficar dessa forma aqui, ok? Então, fiz aqui o login. A senha, eu não quero mostrar o que o usuário digitar aqui. Então vamos pressionar aqui Alt F4 para fechar. Vamos vir aqui no nosso código, vamos parar a execução do código aqui. Aqui no controle senha, vamos pressionar F4. Na propriedade Password Char, o que você digitar aqui, ó, vou colocar o asterisco. Vou salvar. Quando você digitar alguma coisa, vai aparecer o asterisco. Agora nós vamos abrir a internet novamente, dentro do site aqui de novo do Wacom Archive. Vou pesquisar a palavra, vou pesquisar key, que significa chave. Então vou vir aqui, escolher a licença comercial free. Vou pegar aqui essa imagenzinha da chave amarela. Aí aqui, como eu vou colocar ela no meu botão, ó, tem que ser uma imagem mais ou menos do tamanho aqui do botão. Então vou pegar essa daqui, ó, 16 pixels. Vou clicar com o botão direito, salvar como, e vou colocar login para ser o nome. Agora eu vou vir aqui no botão, pressionar F4, vou vir na propriedade imagem, clicar aqui e vou localizar essa imagem que eu salvei. Clicar em recurso local, importar, e vamos pegar essa imagem. Dá um OK, e aqui está a nossa imagem. Só que eu não quero dessa forma. Tá vendo que a imagem está atrás do texto. Então eu vou vir aqui no imagem alinhamento, vou abrir e vou escolher essa opção aqui, ó, que eu quero a imagem alinhada à esquerda e alinhada ao centro. Agora eu vou vir aqui na propriedade texto e vou apagar isso aqui, vou escrever logar. Só que eu quero que ela fique um pouquinho mais longe da imagem, ó. Então eu vou dar alguns espaços aqui antes para que ela se distancie da imagem. Dessa forma aqui, ó. Agora vamos fazer o mesmo, se você quiser aumentar um pouquinho o tamanho do seu botão, o que você quiser fazer aí com o seu botão você faz. Deixa eu apagar esse daqui e fazer uma cópia desse para que ele tenha mais ou menos as mesmas especificações. Posicionar isso aqui mais para frente um pouco. E aqui eu vou pressionar F4, o texto dele eu vou colocar sair, e a imagem eu vou pesquisar uma imagem exit, que significa sair. Vou pegar esse X aqui, pegar a imagem também do tamanho de 16 pixels, ó, clicar com o botão direito, salvar como e vou escrever sair. Agora eu vou voltar no Visual Studio, na propriedade imagem desse botão, e vamos clicar aqui, importar, o botão sair, ok. Então vai ficar dessa maneira aqui. Existe uma outra ferramenta aqui também, que é o Control Tip Test. Na verdade é o tip, não é assim não, é Tooltip. Clica nele e clica aqui em algum lugar do seu formulário. Ele veio aqui para baixo, ó, pressiona a tecla F4. Aqui nas propriedades, o nome dele você não precisa alterar. O que você precisa alterar aqui? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse Tooltip Icon você pode escolher de informação, de warning e de erro. Então vamos colocar de informação. O Tooltip título é o título que você vai querer na mensagem. Eu já vou te mostrar. Eu vou colocar Aprendendo VBA com Edivan Cabral. Esse controle ele é bem interessante. Colocou o título aqui, aí aqui no caso seria o título do seu sistema, né? Alguma coisa aqui. Vou vir aqui no TXBox, na propriedade Tool and Tooltip 1. O que você escrever aqui, por exemplo, ó, informe seu usuário com máximo de 100 caracteres. É só uma ideia, tá? Agora vamos executar para você ver o que esse tooltip faz. Quando o usuário deixar o mouse aqui em cima, ó, vai aparecer
Essa bolinha azul ali com o sinal de exclamação é o info, né? O ícone. Aqui, ó. Esse aprendendo VBA é o título e esse texto é o que você colocou no controle, ok? Vou pressionar aqui Alt F4 para fechar. Vou vir aqui no código e vou parar o código aqui. Então, esse Tooltip Test ele é bem interessante. Ó. Você pode mudar a cor de fundo, você pode mudar a cor do texto, o que você quiser. Eu vou colocar aqui um fundo azul e uma cor de texto eu vou colocar esse verde aqui, ó, só para você ver. Você pode fazer algumas modificações aqui para que ele fique de acordo com o que você quiser. Agora aqui no senha, ó, vamos colocar também no Tooltip Test. Aí é sempre interessante você fazer isso, ó, porque aí informe sua senha de 8 dígitos. O usuário que vai utilizar o seu sistema, ele não vai ficar perdido aqui, ó. Vamos aqui no botão também dar, ó. Vamos colocar clique para logar no sistema. É óbvio que isso daqui é o mais óbvio, né? Só que, tipo, quando você tem alguma coisa que o usuário não sabe, você usa aqui para poder orientar ele. Você usa aqui para orientar o usuário da melhor maneira a usar o seu sistema. Então, aqui no sair, ó, vamos colocar sair do sistema. Perceba que aqui o texto está meio desalinhado. Eu vou clicar aqui e vou distanciar um pouco mais, ó. Aí aqui ele sumiu. Deixa eu apagar. Vamos dar 2 cliques aqui no botão sair. Quando a gente clicar nesse botão sair, eu quero que ele encerre toda a minha aplicação. Então eu escrevo assim, ó, application.exit. Esse código vai encerrar a sua aplicação. Aqui, ó, não tá legal esse botão 2, você tem que alterar os nomes, tá? Vamos apagar esse código aqui. Vamos vir aqui no formulário. Ele vai dar um erro porque eu apaguei o código, tá? Então vou dar 2 cliques aqui no erro, ó. E vou apagar essa linha aqui, ó. Porque eu criei o método, mas eu apaguei o método. Então vamos salvar aqui de novo. Podemos fechar isso aqui. Aqui vamos selecionar o primeiro botão, pressionar F4. O nome dele vamos colocar btn logar. Então toda vez que for um botão eu vou colocar btn antes do nome. Aqui no botão sair, eu vou colocar btn sair, tá? Então vamos dar 2 cliques nele e vamos escrever application.exit. Ok. Quando a gente executar, ó, que clicar no botão sair, cliquei aqui, ele vai fechar tudo e vai encerrar aqui a execução do código para mim, ok? Então essa aula eu vou ficar por aqui. Próxima aula eu vou criar alguns códigos aqui para poder verificar se os campos foram ou não passados, para a gente estar simulando aqui o login. Lembrando que eu não vou fazer o acesso ao banco de dados agora, eu vou criar uma estrutura visual primeiro, depois a gente faz o acesso ao banco de dados e leva e traz as informações para o Firebird.